Olá pessoal, vamos dar continuidade então à nossa disciplina de sistemas de recomendação. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre abordagens de recomendação baseada em sessão, tá? Bom, até o momento, né, a gente viu algoritmos relacionados a dois pilares fundamentais da área, que eram a baseada em conteúdo e a filtragem colaborativa, tá? Um problema, né, dessas abordagens é que a recomendação é baseada em preferências estáticas de longo prazo do usuário. E o que isso quer dizer? Né? Que você pega todo o histórico do usuário, condensa isso numa tabela, numa matriz, e aí os algoritmos de recomendação vão utilizar essas informações como um todo, tá? Para fazer as recomendações. E isso acaba ignorando certos padrões, né, que existem nos usuários de curto prazo, padrões transacionais, né, de curto prazo, tá? Então, o resultado disso, né, que a intenção do usuário num determinado momento não é levada em consideração pelo sistema, tá? Que vai basear suas preferências ou suas recomendações, né, em todo o histórico desse usuário. Bom, então, seja sessão, tá, o nome que a gente dá à unidade básica transacional, nas abordagens tradicionais, as sessões do usuário são divididas em registros de menor granularidade, que no caso vão ser pares, né, de interação usuário-item, tá, como a gente já viu aí, né, nas aulas anteriores, né? E esses registros, como eu falei anteriormente, né, são condensados numa única estrutura que é a matriz, né, de usuários aqui por itens, tá? Daí de novo, né, o comportamento transacional, né, e consequentemente a mudança das preferências de longo prazo são ignoradas. Aqui a gente tem um exemplo do que acontece, né, nessas abordagens tradicionais. Então, mesmo se a gente tiver as sessões, né, ali presentes nas interações dos usuários, que a gente está representando aqui por S, tá? Então, por exemplo, tem uma primeira sessão, né, o usuário viu esse primeiro item, depois esse, depois esse, depois esse. Aí tem um outro usuário ou o mesmo usuário, né? Daí ele viu esse item e assim por diante, tá? O que vai acontecer, né? Essas abordagens tradicionais vão pegar essas interações e vão criar essa matriz aqui, é, que é usuário por item, como eu falei anteriormente, né? E o sistema de recomendação, né, vai ser aplicado exatamente para tentar prever aqueles valores, né, que são desconhecidos ou que o usuário não interagiu anteriormente, mas usando essa matriz aqui como um todo. E aí essas informações aqui de transação, tá? Transação, elas são ignoradas desse processo para esse. Já numa recomendação baseada em sessão, cada sessão agora vai ser a unidade básica para a recomendação, tá? Então, as recomendações vão ser geradas a partir de comportamentos transacionais anteriores. Então, a gente não perde essa informação de sessão, né, essa transação. Então, a gente mantendo, né, essa informação aqui, o bloquinho, né, do que foi interagido em cada sessão. A ideia é que o sistema possa prever, né, ou recomendar um próximo item para o usuário a partir do que? Né? A partir dos itens anteriores que estão aqui ó, na própria seção alvo, tá? E também você pode usar informações de sessões anteriores, tá? Então, você poderia, por exemplo, usar essa seção aqui anterior para fazer essa recomendação aqui de baixo, tá? Então aqui eu coloquei uma tabela comparando as abordagens que a gente já viu, tá? Então, por exemplo, a baseada em conteúdo, ela utiliza como informação o usuário, o item
e os metadados, tá? A colaborativa vai utilizar as interações, né? Usuário item. As abordagens context-aware que a gente viu na aula passada, elas vão usar usuários, item, contexto e as interações em si, tá? Então tem a informação aqui do contexto a mais. E as baseada em sessão, aí sim utiliza essas informações aqui da própria sessão. Bom, a suposição principal aqui, né, da content base, né, é que o usuário ele vai gostar daquilo que ele gostou anteriormente. Então, eu interagi lá com um item, eu gostei daquele item, comprei, né, aquele produto, aquelas características daquele produto vão ser usadas para criar o meu perfil e aí o sistema vai recomendar coisas que tenha essas informações de acordo com esse perfil, que tem essas informações aí daquilo que eu gostei anteriormente. Lá na colaborativa, também o usuário ele vai gostar daquilo que ele gostou anteriormente, só que neste caso aqui é baseado nas interações de outros usuários, tá? No Context-Aware, a suposição é que o usuário ele pode gostar de preferências diferentes dependendo do contexto, né? E a de baseada em sessão é que as preferências mudam de acordo com o contexto da sessão. Tá legal? Bom, o mecanismo de funcionamento, né? Então aqui é o match, né? No Content Base, é o match entre o perfil do usuário e as características do item, tá? Na colaborativa é a modelagem das interações usuário-item. Na Context-Aware é a modelagem agora de usuário, item e contexto, tá? E na sessão é recomendar itens que ocorreram em contextos similares, né, que pode ser desse mesmo usuário ou de outros usuários. Como vantagens da conteúdo, né, é uma abordagem fácil, né, e pode lidar com problemas de cold start. Por outro lado, ela tem o problema de não funcionar muito bem, né, em casos reais, tá? A colaborativa, como vantagem, ela é relativamente simples, né, de se implementar e ela é, de certa forma, também efetiva, só que ela pode sofrer com esparsidade e cold start. O Context-Aware, ela torna, né, esse funcionamento das recomendações do mundo real algo mais próximo da realidade, né? Porque às vezes você vai fazer uma viagem, aí você tem que se basear no contexto da época do ano, né, para as recomendações fazerem sentido para você, tá? E aí você tem um problema, né, do Context-Aware, que é a alta esparsidade, né, até mais do que a colaborativa, tá? E a própria disponibilidade de dados também. E a baseada em sessão, que também, né, considerando a evolução das preferências do usuário, né, ela considera as preferências do usuário, essa evolução, né, e isso está mais de acordo também com o mundo real, né? E ela pode também ignorar, né, preferências de longo prazo, tá? Então, às vezes, tem abordagens baseadas em sessão em que você só vai se basear ali na própria sessão mesmo do usuário, né? Não vai, você nem tem, né? Nem sabe quais outras sessões aquele usuário criou, tá? Então, você tem esse problema aí ah, de não considerar, né, ou dificuldade de se considerar preferências de longo prazo. Bom, domínios de aplicação, né? Então, o conceito de sessão pode ser expandido para outros significados, tá? Não apenas transações, né? Por exemplo, em e-commerce, tá? Ela pode se referir, né, a uma coleção de elementos consumidos ou visitados num determinado período de tempo, tá? Então, por exemplo, o usuário está navegando na web, você pode falar que a sua sessão são as páginas que esse usuário visitou num período de tempo, tá?
Ou, né, no caso de um domínio de músicas, né, são as músicas que o usuário escuta ali durante uma hora, por exemplo, tá? Ou pontos turísticos visitados aqui num dia, tá? Pode ser também ali, né, de novo, né, qual o trajeto, né, que o usuário deve fazer ali, né, naquele dia, né, para fazer sentido aquelas atrações que você vai recomendar para ele, tá? E assim por diante, tá? Então, dependendo ali do domínio de aplicação, essa informação do que é sessão, ela pode diferir. Isso às vezes acaba sendo até meio difícil, né, de você definir, né, o que é uma sessão dependendo do domínio, tá? Às vezes não fica muito claro, tá? Então, por exemplo, em filmes, né? Então você vai, tem lá, Netflix, por exemplo, né? O que é uma sessão? Vai ser um único filme que o usuário vai ver, né? Ou vai ser durante uma semana, por exemplo, né? Ou vai ser num dia ali, né? Apesar de que dificilmente, né, um usuário vai assistir a mais de um filme numa noite, né? Então, essa é uma questão aí que é para ser pensada, tá? Bom, a gente tem também uma diferença entre recomendação baseada em sessão e recomendação ciente de sessão, tá? Ambas abordagens fazem parte de uma outra nomenclatura que é chamada recomendação baseada em sequência. Então, assim, quando dado um usuário, né, ele criou a sessão dele, daí você vai recomendar alguma coisa para aquela sessão, né? Por exemplo, aqui. Quando você sabe quais são as sessões anteriores desse usuário, tá? Então, por exemplo, esse usuário aqui, ele criou essas sessões aqui no passado. Então, aí a gente fala que aí a gente tem uma recomendação ciente de sessão, tá? Agora, a gente tem também um problema que é até mais difícil, né? Que é quando você não tem identificado quem é esse usuário. Então você pode, né, ter um monte de sessão aqui lá no teu histórico, só que você não sabe aqui quem que é o usuário que criou aquela sessão, tá? E aí aquele usuário alvo, né, você vai fazer recomendações aqui para ele baseado no quê? Né? Em sessões anteriores, mas essas sessões, como eu falei, são de outros usuários, tá? Então você tem essa questão aí de ter que lidar, né, com uma diversidade de preferências, tá? Então aí a gente tem o que a gente chama de recomendação baseada em sessão, tá? Então é baseado apenas na sessão atual, tá? Para fazer recomendação. Lógico, né? Você pode usar as sessões anteriores, mas levando em consideração que você não sabe quem foi que criou aquelas outras sessões. Bom, dependendo se o usuário ele está logado ou não no sistema, pode-se aplicar a recomendação ciente de sessão ou a baseada em sessão. Então, né, se você tem lá um sistema de e-commerce, o usuário não logou ainda, né? Então, provavelmente você vai ter que adotar uma abordagem baseada em sessão, né? Porque você não sabe quem que é esse usuário, tá? Aí depois que ele logar, né, aí você sabe depois o que ele interagiu anteriormente, aí tudo bem, aí você pode usar uma recomendação ciente de sessão. Diversas técnicas podem ser usadas, por exemplo, pode usar baseada em vizinhança, deep learning, análise de padrões, regras de associação ou sequência, tá? Modelos de Markov, entre várias outras. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Por exemplo, da Amazon. Então, o usuário, aqui eu estou logado, né? Tem meu nome aqui, né? Então, eu estou vendo aqui um suporte aqui para o notebook. Aí o sistema está me recomendando aqui embaixo, né? Mais alguns outros itens ali relacionados com notebook, tá? Aqui também eu estou logado, né? No Mercado Livre. Estou vendo aqui um aspirador. Aí o sistema aqui me recomenda outros itens, tá? Então, aqui é de acordo com a seção, né? Então, você está vendo um determinado produto, aí o sistema vai e recomenda outras coisas relacionadas a aquilo que você está vendo naquele momento.
Nesses dois casos aqui, como eu estou logado, o sistema poderia utilizar também dados anteriores de sessões anteriores minhas, né? Só que eu não acredito que seja assim no caso específico, né, da Amazon e do Mercado Livre, porque, por exemplo, eu nunca comprei um aspirador, né, no Mercado Livre, então ele está me recomendando outros aspiradores, então ele não sabe, né, as minhas preferências por aspiradores, por exemplo, tá? Bom, então vamos ver algumas definições, tá? Então, o que é uma seção, né? Então é um conjunto de itens que são coletados ou consumidos em um evento, tá? Ou transação, ou então num período específico ali de tempo, né? Daí, como eu falei anteriormente, isso depende do domínio. Sistemas de recomendação baseado em seção são aqueles, né, que, dado uma seção parcialmente conhecida, esse sistema procura prever parte desconhecida da seção ou futuras seções também. Tá? A gente tem também um contexto intraseção, que é dado uma seção atual, chamada de SN, é o conjunto de itens já conhecidos dessa seção. Então, contexto intra-seção, né? Faz parte daquela seção, está dentro da seção. E o contexto interseção é dado uma seção atual, é o conjunto de seções anteriores e recentes que ocorreram antes de SN. Tá?